projeto. Essa é uma terceira ou quarta reunião que a gente faz sobre o assunto, então isso está sendo conduzido assim, com muita responsabilidade, não há sobressaltos na discussão, uma vez que o próprio Coronel Marcelo já esteve aqui, né, discutindo, o Coronel Dias já esteve aqui, nós já tivemos reuniões com os bombeiros civis, então a gente vem seguindo uma orientação de muita responsabilidade para discutir e acreditar que essa versão contempla aos interesses da sociedade, quando digo da sociedade, é claro, o interesse dos bombeiros civis também aqui estão presentes, mas o interesse da sociedade é que nós tenhamos um conjunto de atividades, de regras que possam melhorar a questão da segurança pública, e isso passa pela própria atividade dos bombeiros, e a gente para pensar em segurança pública, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, eu tenho a convicção que a sociedade tem também um papel preponderante para que nós alcancemos um nível de segurança nas nossas relações, nas dinâmicas do dia a dia, e que a responsabilidade da iniciativa privada também, ela existe. Então, não sei se a gente tem aí, está abrindo, para a gente poder apresentar a versão. Uma participação aqui da doutora Cadiz, que vai. O que está arriscado aqui, o que é, Cadiz? É que essa versão foi, a versão que eu encaminhei, ela sofreu algumas alterações por parte do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis. E aí essas que estão riscadas, era a inicial, a versão original, e a outra proposta que vem abaixo é a proposta do Conselho Nacional, para ser avaliada aqui. Não foi enviada, né? Acabou de chegar, por isso que eu estou apresentando agora. Vai ser entregue aqui? Não tem condições de tirar xerox, por isso a gente vai apresentar. Mas ao longo da apresentação é bom que as pessoas saiam daqui com a cópia. Agora a gente tem um limite de... Pode, o que eu pago pode fazer. Tem que fazer. A pessoa sai daqui com a cópia. Quando vai abrir ali, eu vou alterações, o processo, como é que ele funciona? Ele pode ser encaminhado, as sugestões, à própria Assembleia Legislativa, pode ser encaminhado a um deputado, qualquer deputado, são 24, que possa apresentar, e a alteração que está sendo proposta, ela vai ser debatida também. Tudo aqui na Assembleia é debatido. Não há certeza, eu não vou apresentar, vai ser aprovado. Não é bem assim. Vai ser debatido. Então, esse projeto vai ser apresentado na semana que vem. Ele vai entrar em debate. Podem acontecer outras audiências. Mas o fato é que a Assembleia vai estar debruçada sobre uma matéria que eu acho que ela é válida. Acho que é válido a gente discutir, normatizar essa relação, porque a gente não discute mais se existe ou não bombeiro civil. A lei federal já disse que existe. Então a gente não tem mais essa discussão. A lei federal já afirmou que existe a profissão do bombeiro civil. E um dos principais argumentos que a gente, pelo menos esses são vários para mim, é que com o fracionamento do conhecimento, vou dar um exemplo. Hoje, quando você vai na farmácia para tomar uma injeção, antigamente pessoas, práticos, né, aplicavam injeção na gente e tal. Hoje, quando você vai na farmácia, existe lei que quem só pode aplicar uma injeção é um farmacêutico, ou uma enfermeira, né, um técnico de enfermagem, existe lá. Pessoa habilitada para aplicar uma injeção. Ah, mas eu sei. Não, mas tudo bem. Aquela história, eu sei apagar fogo, mas tu és bombeiro? Não. Então, existem hoje as especializações, e o bombeiro civil é uma profissão, né, que se consolida aí ao longo do tempo,
e que fatalmente, na minha opinião, vai estar substituindo, obrigatoriamente vai estar substituindo aquilo que há anos atrás a gente chamava de CIPA, ainda tem, né? A CIPA. A CIPA é um conjunto de funcionários da empresa, um está ali na máquina de escrever, o outro está na digitação, o outro está não sei aonde, aí pega o pessoal, dá uma orientação e, em caso de algum sinistro, esse pessoal se reúne e tal. Mas não são profissionais da área. E para algumas situações não basta ter boa vontade, é preciso ter conhecimento técnico, teórico, prático, né, para poder enfrentar determinadas situações. Essa é a discussão que a gente vai enfrentar. O bombeiro civil é o aperfeiçoamento dessas situações que antes eram... Não, vamos reunir aqui um grupo de funcionários, a gente dá uma orientação, como é que destrava o extintor, como é que faz isso. Agora não é mais, né? A figura do bombeiro civil vai superar a figura do bombeiro militar? Nunca. O bombeiro militar tem uma função bem clara. Bem clara. Agora, o bombeiro militar não vai estar todo dia na porta de uma fábrica do distrito olhando aquela situação para tentar impedir que alguma coisa aconteça. Não é papel do bombeiro militar. Dia a dia, tal, o bombeiro militar vai entrar no caso de sinistro concreto, vai combater aquela coisa toda. É ele que tem a responsabilidade de dar a liberação do local, para poder o local ter a BITS, aquela coisa toda. Mas no dia a dia, quem é que vai fazer essa prevenção? É a figura do bombeiro civil. É a dinâmica do dia a dia. A figura do bombeiro civil é exemplo do que fazia a CIPA. A CIPA estava ali reunindo, olhando, vendo, só que era com funcionários, a CIPA é formada por funcionários que têm outras atividades. O bombeiro civil só tem aquela missão dentro da empresa. É coordenar as atividades no dia a dia para o quê? Evitar algum tipo de ocorrência. Então, eu vou passar aqui para frente, senhores. Se vocês quiserem virar para a gente poder... Essa é a proposta que vai ser apresentada e dispõe sobre a presença de bombeiro civil nas edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração pública no âmbito do Estado do Amazonas. O artigo 1º é obrigatória a presença de bombeiros civis nas edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração pública no âmbito do Estado do Amazonas e de salva-vidas nas áreas específicas. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se, inciso 1º, edificação, área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material. 2. Área de risco, ambiente externo à edificação que contém armazenamento de produtos inflamáveis, combustíveis e ou instalações elétricas e de gás. 3. Evento de grande concentração pública, show, feira, exposição, evento cultural, esportivo, com participação a partir de 250 pessoas. Pessoal, nesse artigo 1º, algo que a gente possa esclarecer? Não. Acrescer? Deputado, por gentileza, o senhor fala em 250 pessoas de grande A partir de 250. de edificações. Qual é o limite? A partir de quando? Edificação área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou Tem uma material. tabela no anexo, né? Tem uma tabela Anexo. anexo. Final. NBR, é isso? A norma Isso, brasileira? Se for por artigo da ideia. Não, fala isso aí. Esse é evento de grande concentração pública, hoje. Esse evento de grande concentração pública, Artigo 3º. feira, exposição, evento cultural, esportivo com participação, a partir de 250 pessoas, são exatamente aquelas atividades eventuais, não é isso? A empresa ela tem atividade diária, todo dia. Aí tem a NBR 608, que fala do assunto, então já está estabelecido ali os limites, etc. Agora, nessa questão de evento de grande concentração, é exatamente aquelas situações que a gente comumente vê aqui na cidade de Manaus e que
pressupõe que quem vá fazer um evento, e esses eventos, alguém me perguntou, mas se o evento é público, é do governo do Estado, o governo do Estado vai usar o corpo de bombeiro, óbvio. O governo do Estado, se estiver fazendo evento, vai chamar a força pública do governo para fazer essa situação. O evento é privado. Aí vem a pergunta, é justo que uma empresa privada lance mão do corpo de bombeiros para poder coordenar o seu evento? Não. Evento onde o cara está cobrando ingresso, aquela coisa toda. Fins lucrativos. Fins lucrativos? Não. Então aí a empresa passa a ter a obrigação, de acordo aí a regulamentação, a ter toda a operação supervisionada por um grupo de bombeiros civis, uma empresa especializada nesse campo. Então a gente faz a menção aí, esse evento de grande concentração pública, show, feira, exposição, evento, a partir de 250 pessoas. Pois não, companheiro? Não. Nada? O artigo 2º, para estabelecer o efetivo mínimo de bombeiros civis, deve-se observar a tabela de dimensionamento ABNT NPR 14608 por área e esse E não existe, por área. 2. O anexo 1º desta lei por ocupação. Vamos lá no anexo 1º desta lei? Não está ainda, mas tem a cópia aqui. Trazer a cópia para a gente poder mostrar o anexo 1º da lei, tá? 3. A quantidade e disposição das equipes deve atender tempo, resposta de até 4 minutos para a chegada no local da ocorrência dentro da planta. Aí, uma polêmica. Essa questão de tempo sempre é uma questão polêmica. Se o trânsito de Manaus é um trânsito normal, 4 minutos é um tempo suficiente. Mas o trânsito... Aí no bombeiro civil. Aí não conta trânsito, porque é dentro da fábrica. Dentro da fábrica? Se ele não chegar em 4, está amarrado. Ele tem que chegar em 4. Se nós estamos prevendo para nós chegarmos em 6, ele tem que chegar... Isso aí Vamos lá, vamos discutir um pouco esse terceiro ponto isso aí aqui. Com relação às normas ISO, e a própria norma da seguradora estabelece esse limite aí de tempo, Nós amarramos com relação ao tempo, com relação à ocupação, o risco da ocupação, que pode ser baixo, médio ou alto, e também com relação... Quem define o risco é o corpo de bombeiro, não é isso? Através do AVCB, o risco. Pois é. Quem define o risco é o corpo de bombeiros. Isso não pode ser delegado a ninguém, ou seja, o corpo de bombeiros... Não, nós citamos aí, mas nós podemos retirar e estabelecer na legislação do bombeiro. O corpo de bombeiros é que faz Não, com relação ao tempo, quando a relação ao tempo, o tempo deve ser mantido. É eterno, certo. Mas quem avalia se é de alto, médio ou baixo risco, somente o corpo de bombeiros. Já tem isso aí. Parágrafo único. Na hipótese de enquadramento em ambas as referências, prevalecerá que previr maior quantidade de bombeiros. Aí fica dito. Na hipótese de enquadramento em ambas as referências, vamos lá, na hipótese de enquadramento em ambas as referências, prevalecerá que previr maior quantidade de bombeiros civis. Me explica aqui, em ambas as referências. A da BNT e a do anexo 1 da lei. A gente precisa ver o anexo 1 da lei. O senhor está fazendo cópia? Está fazendo cópia? Será observado por nós, mas depois vamos levar esse pensamento e vamos analisar esse
Anexo 1. Bem, está aqui o anexo 1. O anexo 1, ele, enfim, está repetindo o que já está estabelecido, né? Só, enfim, repetição. Baixo risco, alto risco, médio risco. Aí quem vai prever ser baixo, né? Quem faz análise é o Corpo de Bombeiros. Quando ele faz o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Pois é, ele está fazendo o ABCD, não é isso? Isso. Vamos lá, voltar ao projeto. Então, agora, explica isso aqui, gente. Na hipótese de enquadramento em ambas as referências, prevalecerá o que previr maior quantidade de bombeiros civis. Sem caso de conflito entre... Exato. Ela vai pegar o mais criterioso. No caso de enquadramento, tanto pelas normas da BNT por área, caso eu tenha uma área que se enquadra na BNT, mas eu também, em razão da ocupação da área, eu também posso me enquadrar no anexo 1. Então, a que vai prevalecer é que está prevendo maior quantidade de bombeiros civis. Maior quantidade de bombeiros civis é... Depende da situação. Esse acréscimo no parágrafo único aqui. Parques, clubes e áreas de recreação que possuem piscinas. Essa foi a sugestão do Conselho. Tem mais texto abaixo. Essa não estava na Não pauta tava. anterior. Por isso E que não tá foi escrito distribuída nem analisada antes. Por isso que eu falei que nós vamos dar uma olhada Aham. antes. Não, mas aqui a gente está discutindo. Perfeito. Nós vamos olhar para a gente ver. Perfeito. Parques, clubes, áreas, piscina, rios, lagos abertos de uso. Deve manter durante o período de expediente efetivo de salva-vidas que atendam a demanda local. Os salva-vidas devem possuir registro em situação regular junto ao Conselho Nacional de Bombeiros Civis de Salva-vidas. Estão isentas as piscinas residenciais, mesmo as de condomínios residenciais que sejam de pequeno porte ou de profundidade até de 1,5 m. O artigo 3º, isso é uma sugestão que veio e que por nós não foi recepcionada, e o artigo 3º do projeto que vai ser apresentado tem essa redação. As empresas de formação e treinamento de bombeiros civis ou salva-vidas e as que explorem a profissão, mesmo que eventualmente devem atender, além das leis, decretos e normas federais, estaduais e municipais, o Código de Ética e demais resoluções do Conselho Nacional de Bombeiros Civis e Salva-vidas. As empresas citadas nesse artigo devem manter inscrição em situação regular, bem como sofrer a fiscalização do Conselho Nacional de Bombeiros Civis e Salva-vidas e pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas. O Corpo de Bombeiros Militar tem aí a responsabilidade de estar zelando aí pelo acompanhamento da formação, da própria... acompanhamento da formação. Gostaria de me pronunciar com relação Por favor. ao artigo 3º, né? Por favor. Hoje já há uma fiscalização pelo Corpo de Bombeiros, prevista aqui na lei estadual do Corpo de Bombeiros. A lei 2812 de 2003. Que regulamenta, né, o sistema de segurança contra incêndio em edificações, né, o sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco. Regulamentado aqui pelo decreto estadual, né, 24054 de 2004. Ou seja, qualquer residência está excluída a unifamiliares, né, ela não precisa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Não precisa de vistoria do Corpo de Bombeiros. O restante, todo empreendimento, ou área de risco, precisa do AVCB, esse acompanhamento do Corpo de Bombeiros. E hoje o bombeiro já faz uma fiscalização com relação às empresas, que tem que ter o AVCB com exceção da nossa residência, e do profissional, onde aqui no próprio decreto, no artigo 11, fala que ele tem que se embasar em normas nacionais ou normas estrangeiras, na ausência da nossa legislação, né, das nossas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. E ele fala também aqui na lei
com relação às medidas de segurança contra incêndio. O que é uma medida de segurança contra incêndio? É tudo aquilo que combate ou previne, né, um incêndio. E dentro das medidas de segurança contra incêndio, ela fala de equipamentos e também do pessoal. Aqui no pessoal, ela fala da IT 17, que fala dos profissionais, né, da brigada de incêndio. Onde na IT 17, ela fala aqui, ó, no anexo B, ela tem um questionário de avaliação de bombeiro profissional civil. Ou seja, quando o bombeiro for realizar a fiscalização lá na identificação de área de risco, ele faz tanto a avaliação da brigada de incêndio quanto do bombeiro profissional civil, aplicando inclusive esse questionário. Se o camarada errou 60% das questões, ele chama outro profissional. Errou 60%, ele dá uma não conformidade e não faz a expedição lá do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Os senhores podem verificar aqui, ó. Prova. Prova, anexo B. Esse aqui é o atestado. Depois ele vai solicitar das empresas o atestado da brigada de incêndio, que é esse documento, e do bombeiro profissional civil, que é esse documento, 2 atestados, informando lá que os profissionais estão, ok, estão aprovados conforme a regulamentação do decreto 24054. E se a empresa tiver tudo ok, né, com relação às medidas de segurança contra incêndio, é expedido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é esse documento aqui, que os senhores estão verificando. Portanto, hoje já há uma fiscalização do Corpo de Bombeiros. O que o conselho que eu represento, queremos retirar essa pauta aí com relação à fiscalização. Até porque essa fiscalização que eles estão sugerindo aí é com relação à legislação do Rio de Janeiro e a legislação do Espírito Santo, que são legislações anteriores à Lei 11.901, que previa o bombeiro profissional civil básico. Hoje, na Lei 11.901, Lei Federal de 2009, ela estabelece lá níveis do bombeiro civil. Nós temos aqui representado bombeiros civis básicos, que é a NBR 14608, ou seja, 240 horas. Nós temos aqui técnicos de prevenção e combate a incêndio, representado aqui também nessa classe aqui, ó, os técnicos de segurança do trabalho, os técnicos de enfermagem. E nós temos aí uma pós-graduação em engenharia, está prevendo lá, que é o bombeiro civil mestre. Entendeu? O bombeiro civil mestre, que é um engenheiro com especialização. E essa especialização pode ser um engenheiro de segurança do trabalho. Ok? Hoje todas as empresas já têm o controle do bombeiro. Com exceção da nossa residência, todas têm medida de segurança contra incêndio, onde prevê também a brigada de incêndio. Tem o bombeiro civil líder também. Pois é, o bombeiro civil líder, que é um técnico de segurança. Inclusive, senhores, lá no Espírito Santo tem que ter uma credencial. Hoje, a minha formação, eu sou técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, sou tecnólogo de gestão ambiental e estou fazendo especialização em gerente de segurança do trabalho. Hoje eu pago, aqui ó, eu pago o CREA como técnico de segurança, pago aqui o Conselho de Enfermagem, que é o COREM, ainda pago o Conselho Nacional de Bombeiros Civis. Se eu for pagar aí, lógico que vai ser pago aí, vai ter uma arrecadação para o Estado, né? Com relação ao controle lá, eles vão fazer um cadastro, vão ter controle sobre o profissional, entendeu? Aí eu vou ter que pagar mais o Corpo de Bombeiros para exercer a atividade, minha profissão, entendeu? Desse jeito é melhor voltar para a roça, capinar, entendeu, pessoal? Quanto mais a gente estuda, mais situações colocam aí para a gente pagar. Eu sou a favor de continuar essa fiscalização com relação ao Conselho Nacional. Fazendo novamente a leitura do parágrafo único, as empresas citadas neste artigo devem manter inscrição em situação regular, bem como sofrer fiscalização pelo Conselho Nacional dos Bombeiros Civis, salvavidas e pelo Corpo de Bombeiros. Está falando das empresas. E hoje já ocorre isso aí, Então, se já ocorre, que a bunda não prejudica. A gente só está ratificando o que já ocorre. A gente não está colocando que
profissional vai ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, porque não é esse o espírito da lei. Agora, as empresas, sim, elas vão sofrer controle. Exato. Então a gente está deixando bem claro, as empresas citadas nesse artigo. A gente não está mencionando o profissional vai ser, inclusive, mas sim as empresas. Gostaríamos de melhorar a redação, né? Não isentando a lei do Corpo de Bombeiros, né? Isentando a lei, né? E o decreto, né? Teria uma sugestão. O que dá a entender é que o Corpo de Bombeiros vai interferir na formação das empresas de formação, da forma que está aí no parágrafo único. Né? Só rapidinho, só para complementar. Então, a sugestão que eu dou é transformar esse parágrafo único em um parágrafo segundo, que o Corpo de Bombeiros fará fiscalização conforme a Lei 2.812 e o Decreto 2404, isso. 24054. Que cria as ideias e vai regulamentar. Inclusive, Então, com essas há ideias, duas fiscalizações, a fiscalização quanto ao sistema de segurança e a fiscalização dos centros de formação, que aí ficaria somente para o Conselho Nacional. O senhor participou da última reunião? Participei, sim. O senhor participou da última reunião? não participei não, pessoal. Então, o comandante do geral, quando se pronunciou, ele disse que não abre mão da fiscalização que compete ao Corpo de E hoje Bombeiros. eu também Pois é, falo que por isso que eu eu já tô colocando tenho aí. Compete ao Corpo de Bombeiros, ele continua sem abrir mão disso. Não, com certeza, eu também sou Então, a a fiscalização é para saber exatamente se a pessoa está habilitada. Se você não está habilitado, ninguém pode exercer medicina sem estar habilitado, não pode exercer engenharia sem estar habilitado. Então, o que o Corpo de Bombeiros quer é exatamente fiscalizar para saber se o cara está habilitado. Se está habilitado, o bombeiro não tem nada contra. Não, pelo contrário, o bombeiro quer que vocês estejam habilitados para exercer a profissão. Não, É eu o contrário. aí a lei do Rio de Janeiro e a lei do Espírito Santo. Inclusive está aqui, ó, Você a lei. citar. Ele falava, Você não tinha acabou lei de falar que 11.901, pode usar não a tinha lei. legislação estadual, municipal, Pois é, para mas ser aqui, estrangeira. a doutora pode explicar melhor. A lei O senhor não lê agora que o bombeiro pode usar a legislação estrangeira? Tinha um bombeiro básico só. Hoje nós temos uns técnicos, engenheiros, entendeu? Se E pagamos o estiver devido desconselho. Pagamos o devido desconselho. Não pode haver um controle sobre isso aí. Tudo nesse país. Essa tem lei é de controle, 2005 a lei deles, entendeu? E a nossa é de 2009. O conselho é exatamente para isso, é para fiscalizar, senhor. Mas o Conselho vem fiscalizar a formação. O Corpo de Bombeiros vai fiscalizar a empresa quanto conforme a lei. Então, deve ser desmembrado, separar a formação. Credenciados. Se você não Mas está hoje já é o credenciado, controle, já vai- está aqui o Olha, controle. por que o bombeiro está participando disso aqui? Isso aqui é Exatamente controle. para que os senhores estejam habilitados a exercer suas Está tendo funções. controle já. Como é que você Tem uma quer que o vistoria, bombeiro já. aceite um cara que não tem habilitação e não é formado por um local adequado, vai exercer a função de dar treinamento no distrito? Se ele não tem habilitado, nem ele está habilitado. Não pode admitir. Eu concordo com Na você. hora da emissão do ABCB eu não vou aceitar. Porque o profissional que deu treinamento, nem ele é habilitado. Eu concordo com você. Habilitado por quem, por onde, reconhecido por quem? Não está. Então o bombeiro não pode aceitar. Agora, se você tiver devidamente credenciado, o bombeiro faz questão de habilitar você. Não estamos aqui não, pelo contrário, nós achamos bom que você exerça a profissão. Pelo contrário, queremos abrir espaço para vocês, devidamente habilitados. Qual é a sugestão? É fazer ali o que? Não, Parágrafo único? Englobar na lei, inclusive eu queria pedir apoio do comandante Bacelar com relação à criação da Comissão Especial de Avaliação. Hoje são 8 anos de criação dessa lei e nós não temos as instruções técnicas aqui do Amazônia.